Revista Justiça. Entrevista. E um assunto veio à tona com os Jogos Olímpicos, o pagamento de imposto de renda por medalha ganha nas disputas. E o tema repercutiu muito e agora temos uma medida provisória que prevê a isenção do imposto de renda para os atletas olímpicos. Essa iniciativa tem gerado debate sobre a constitucionalidade dessa medida, o impacto financeiro e ainda os reflexos na sociedade. Para aprofundar o tema, vamos conversar agora com o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, advogado especializado em direito esportivo e empresarial, com experiência como consultor de negócios, especialmente em ética e gestão esportiva, e autor de diversos livros e artigos sobre o direito e as suas implicações sociais. Dr. Gustavo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça. Vamos lá, doutor Gustavo, tivemos aí a polêmica levantada quando começaram a fazer cálculos sobre o imposto de renda que os nossos atletas, principalmente a Rebeca Andrade, que ganham ouro, vai pagar quando chegar aqui no nosso país. Afinal, doutor Gustavo, essa cobrança já era feita antes e por que o assunto agora causou polêmica? Essa cobrança sempre foi feita. O imposto de renda, né, o famigerado IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, ele é cobrado de todo brasileiro que recebe valor pecuniário como remuneração pela sua atividade. O que não é tributável, não é e possivelmente não será, é a premiação, os objetos da premiação. A medalha e o valor dela, o troféu e o valor dela. Agora, o valor em dinheiro recebido de um terceiro como remuneração, no caso, é o Comitê Olímpico Brasileiro que está remunerando os atletas, premiando os atletas pelo resultado, isso sim é tributado, como acontece com todo e qualquer brasileiro. Então, se um brasileiro de uma multinacional trabalha no exterior e recebe uma premiação lá por uma venda muito boa, esta premiação também é tributada, é o que prevê a legislação. Doutor Gustavo, o senhor sabe os valores, então, que são pagos? Medalha de ouro, pelo que eu li, R$850 mil, e aí, no caso, a Rebeca tem que deixar o imposto de 27,5%, é isso? Exatamente. Como as premiações têm um valor elevado, né, salvo o melhor juízo, a atleta que vai receber a menor premiação daquelas agraciadas vai receber algo em torno de R$42 mil, a gente tem sim a alíquota máxima do imposto de renda, que é 27,5%. Repito, a alíquota é esta, que certo, errada, boa ou ruim, é aplicável à remuneração, aos recebimentos de todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, quem tem domicílio fiscal no Brasil, paga esse tributo pelos valores recebidos. É isso mesmo. Essa MP, a senhora acredita que foi publicada de acordo ou devido até essa repercussão toda pelo fato? Sem dúvida. O governo acabou caindo numa armadilha da oposição. A oposição que, infelizmente, ao invés de ter um tratamento, uma postura construtiva, trabalha muito no quanto pior, melhor. Vale dizer que em Tóquio, toda a premiação recebida pelos atletas foi tributada num governo anterior, que hoje é oposição, e essa oposição começou a lançar memes na internet, movimentar redes sociais. O atual governo caiu na armadilha e, de forma circunstancial, editou esse MP esta que, ao meu sentir, além de violar os requisitos do artigo 62 da Constituição para a medida provisória, além de ser inconstitucional, ainda pode colocar o chefe do Executivo na mira de eventual crime de responsabilidade. É uma situação bem séria, então, de acordo com a análise que o senhor faz. E os principais argumentos, então, constitucionais contra essa isenção, onde podemos buscar, doutor Gustavo? A Constituição estabelece que a medida provisória é uma medida excepcional para casos de urgência e relevância de uma medida esta que não pode esperar a tramitação normal do Poder Legislativo. Então, o chefe do Poder Executivo, ele tem o poder, a competência constitucional de, quando for urgente e necessário, não é para voz pública, não, para opinião pública, não. Quando for urgente e necessário para o país, ele edita uma medida provisória. Nesse caso, eu não vejo urgência para poder isentar de imposto determinada categoria que já vive de direito público. Vale dizer que a maioria dos atletas que lá estão, que ganharam medalha, já recebem dinheiro do Bolsa Atleta, né? A Rebeca Andrade, por exemplo, recebe cerca de R$16 mil de Bolsa Atleta por mês, fora a remuneração que ela recebe do patrocinador, do Flamengo, etc. Então, não é urgente isentar cidadãos brasileiros de tributos
especialmente cidadãos brasileiros que já se beneficiam de verbas públicas, não é relevante para o país. No momento que a gente briga com as contas, briga para manter as contas com o menor déficit fiscal possível, você reduzir ainda mais a arrecadação, então o artigo 62 da Constituição já resta violado. Além disso, o artigo 150 da Constituição proíbe o tratamento desigual, o tratamento tributário desigual. E nesse caso nós temos cidadãos brasileiros, trabalhadores, como nós, outros cidadãos brasileiros, que receberam um valor e que tem que pagar tributo por isso. Eu pago, você paga, o ouvinte paga, né? Aquele trabalhador que às vezes pega 2, 3 ônibus para poder chegar no trabalho, ele paga imposto. Talvez não pague imposto de renda porque não chega ali no mínimo, mas alguns até já pagam imposto de renda, mas pagam algum tipo de imposto. Então, por que isentar determinada categoria? São esportistas, claro, estão gerando orgulho para o Brasil, a gente fica muito feliz com a vitória deles, e a gente os ajuda mensalmente com dinheiro público para eles poderem atingir esse objetivo. Agora, não há nada que justifique ajudarmos mais. Além disso, a lei que trata do crime de responsabilidade, ela prevê como crime de responsabilidade do chefe do executivo o tratamento inadequado de dinheiro público, de verba pública. Estou conversando com o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza. Estamos falando sobre a medida provisória que isenta a cobrança de imposto de renda para os ganhadores de medalhas. E deixa eu fazer uma correção sobre o que eu falei aqui sobre valores, doutor Gustavo. Na categoria individual, o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, paga R$350 mil, a prata 210 mil e também o bronze 140 mil, neste caso, o único atleta. Já em grupo, R$700 mil, ouro, R$400 mil, prata, o bronze 280 mil, e no caso de 2 a 6 atletas, e o valor é dividido de maneira igualitária. E já com a categoria coletiva, o ouro paga 1,05 milhão, já a prata 630 mil e também o bronze 420 mil, também lembrando que esse prêmio será dividido entre todos ali que competem. Haveria uma outra alternativa, a não ser uma medida provisória, para garantir essa isenção, doutor Gustavo? Claro, a alternativa natural seria um projeto de lei que passasse por todas as instâncias do Poder Legislativo, que passasse por debates públicos, não debates públicos em redes sociais, mas debates públicos construtivos, com argumentos, um estudo de impacto orçamentário, não só, porque vale lembrar, isso é importante também, a gente fala, estamos não tributando a premiação desses atletas agora. A lei, ela não é para agora, ela vai valer daqui para frente. Então, daqui para frente não haverá mais tributação de premiação. Ou seja, esses impactos também têm que ser estudados, também têm que ser analisados. Será que não seria mais urgente e relevante, repito, não para a opinião pública, mas para o país, eventual isenção ou isenção ainda maior de artigos da cesta básica, de leites, de medicamentos? Porque vamos isentar de tributos cidadãos brasileiros, trabalhadores como todos os demais e, além de trabalhadores como todos os demais, que muitos deles já se beneficiam de políticas públicas, repito, muito boas para o esporte. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro, possivelmente, boa parte dessa verba que o Comitê Olímpico Brasileiro está utilizando para pagar, para remunerar os atletas, também deve vir de direito público, porque nos termos da Lei Geral do Esporte, um bom percentual das verbas de loteria é repartido entre Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro e Comitê ou Confederação Brasileira de Clubes. Quer dizer, a gente está, de certa forma, o cidadão brasileiro está dando 2 vezes para os atletas de alto rendimento dinheiro público. O que, ao meu ver, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista ético, moral, né, princípio da moralidade do serviço público, artigo 37 da Constituição, eu vejo com grande desconfiança e com grande dúvida. Especialmente considerando um país como o nosso, em que temos aí 50 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Doutor Gustavo, estamos falando de uma medida provisória, ela tem uma validade constitucional de até 120 dias para que seja aprovado pela Câmara e pelo Senado e depois seja convertida em lei. Caso isso não aconteça, teremos aí uma insegurança jurídica, os atletas vão ter que pagar o imposto? Isso vai acabar chegando no CARF, né, para discutir. Eu entendo que, caso essa medida provisória ela entra em validade de maneira imediata, né, então ela passa a valer